Olá, sou o professor João Ronaldo Soares, educador social da Casa do Garoto, ligado ao serviço de convivência e fortalecimento de vínculos de adolescentes e jovens de 15 a 18 anos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa 29ª aula do curso de Almoxarife e Estoquista. Estamos no módulo sobre segurança do trabalho, que é um módulo muito importante para que você saiba quais são os seus direitos e quais as condições de trabalho mais adequadas para que você garanta o seu sucesso, não é? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a exposição ao ruído, calor, radiação e riscos químicos. Tudo isso no ambiente de trabalho. Vamos lá? Controle da exposição ao ruído. Existem situações em que diminuir o barulho do ambiente é muito difícil. Então, a fim de reduzir os perigos do ruído, é necessário investir em máquinas melhores, mais novas e modernas, fechadas e com partes tampadas e, portanto, mais silenciosas. Como nós estamos vendo aí, né, nessa máquina que é utilizada na engenharia civil, né, para nivelamento de terreno, deslocamento de entulhos. Imagine o barulho que é isso, né? E aí nós vemos uma máquina protegida para que o operador não sofra com ruído. Fábricas ou locais de trabalhos maiores, com separações entre as máquinas dos setores mais barulhentos, pode ajudar bastante nesse sentido. Certos tipos de máquinas, como policortes, serras e esmeris, podem ser usadas durante apenas uma parte do dia, evitando expor os trabalhadores que lidam com elas a perigos longos, né, de ruídos. E estamos vendo aqui, né, as máquinas mais modernas, elas têm uma espécie de anteparo, né, que protege, isola a máquina do ruído, reduzindo em muito o ruído, né? Normalmente esses suportes são de acrílico e evitando assim maiores danos. A importância do uso de equipamentos de proteção individual. Para evitar as consequências dos ruídos excessivos nos locais de trabalho, os equipamentos de proteção individual, que nós já tanto falamos por aqui, que são as EPIs, devem ser usados, sendo obrigação das empresas fornecer equipamentos do tipo concha ou plugs descartáveis. Então, à esquerda nós temos o tipo plug, que é acoplado no capacete. A pessoa, quando vai para o lugar de ruído, ela só abaixa os abafadores, né? Ou usa os plugs descartáveis que são introduzidos no canal auditivo. Controle da exposição ao ruído. Segundo a legislação, esses equipamentos devem ser confortáveis e escolhidos pelos próprios trabalhadores que irão usá-los. Devem também ser utilizados todos os dias, pois muitas vezes os profissionais não dispõem de outra proteção para manterem a sua audição, né? Além disso, o empregador deve providenciar exames médicos com audiometrias. Já ouviram falar? São exames de audição. Aí nós estamos vendo uma fonoaudióloga fazendo teste de audição no empregado. Então ele coloca um fone e ela vai emitindo alguns ruídos para ver se há algum dano auditivo, né? Todos os anos deve ser feito esse tipo de exame a fim de averiguar se há perdas auditivas nos trabalhadores. Então a empresa tem que se preocupar com os equipamentos de proteção coletiva, equipamentos de proteção individual e garantir que os funcionários utilizem, né? E não bastasse isso, de períodos em períodos fazer exames médicos para ver se há perda auditiva de seus colaboradores. Riscos nos locais de trabalho. Riscos físicos. Já falamos exaustivamente dos riscos nos locais de trabalho, sobre a questão dos ruídos e como lidar com eles há umas 3 aulas já.
Agora vamos falar do calor, outro risco físico. Aqui não estamos falando do calor das praias de verão, naturalmente, que são agradáveis. O calor que faz mal à saúde é aquele que vem dos fornos e caldeiras, por exemplo, nas indústrias siderúrgicas, nas fundições, nas cozinhas industriais e nas lavanderias. Tá? Então, nesses locais, a temperatura é extremamente alta. Se não houver alguma coisa a ser feita sobre isso, os empregados, além de correrem risco de acidente de trabalho, eles correm risco de ficarem doentes. Esses locais são chamados, como a gente já estudou, de locais insalubres, né? Ou seja, podem gerar risco à saúde do trabalhador. Esse tipo de calor que acabamos de falar, que são nas caldeiras, lavanderias, restaurantes, nas cozinhas, obriga o corpo a agir fora de suas condições normais, forçando o coração e os rins dos trabalhadores. As pessoas mais velhas, quando sujeitas a esse problema, acabam sendo as mais prejudicadas. Então, estamos vendo alguns trabalhadores trabalhando em alto forno, né? Fundições, onde os metais são preparados para as indústrias. Né? Riscos físicos: exposição ao calor. O esforço físico, o sol, a umidade e a falta de ventilação pioram a sensação de calor. Um dia quente na montanha com brisa é menos incômodo do que na praia em dia de chuva, por exemplo. Usar roupa escura sob o sol provoca muito mais calor do que roupa clara. Isso porque o traje escuro absorve as radiações de calor. Talvez você já soubesse disso. Quem não sabe, então é isso, né? No verão, usar roupas mais claras. E no inverno, roupas mais escuras porque absorve o calor. Você sabia que para medir o calor dos ambientes, os técnicos usam os 3 tipos de termômetros que nós estamos mostrando aí, ó, abaixo? O aparelho em forma de globo escuro mede a radiação. O termômetro úmido verifica a umidade relativa do ar. E a ventilação. E o termômetro seco, que é o último, serve para aferir a temperatura do ar. Então, uma fórmula e uma tabela permitem calcular a temperatura do ambiente com base nestas 3 medições. A gente percebe que as avaliações e as aferições de temperatura obedecem critérios técnicos, não é? Sendo assim, quando um profissional precisa trabalhar pesado em ambientes muito quentes, a lei, norma regulamentadora número 15, diz que ele deve ter pausas de descanso e local fresco. A duração dessa pausa depende da intensidade do calor e do esforço físico pelo indivíduo. Eu já contei para vocês que eu trabalhei numa aciaria no início da minha carreira. Era estagiário. E ali a gente percebia, né, que os funcionários que trabalhavam na caldeira, além dos equipamentos de proteção, eles tinham que ficar de 30 a 40 minutos depois de 1 hora de trabalho descansando, né, para poder se recuperar, porque o local é insalubre, né, gente? As piores situações de calor ocorrem em áreas subterrâneas de mineração, fornalhas, siderúrgicas, fundições e cozinhas industriais, onde também há muita umidade e radiação, pouca ventilação e os trabalhadores fazem grandes esforços físicos. Olha essa cozinha, a quantidade de vapor, né? É cozinha totalmente fechada. Ou seja, se não tiver uma ventilação, como a gente está vendo ali provavelmente no fundo, pode ser que tenha um ar-condicionado, o trabalhador fica numa situação de risco, né? E é isso que nós estamos falando. Nesses locais, os trabalhadores podem sofrer choques de calor que provocam desmaios, além de estados graves de desidratação, perda de líquidos e sais minerais do organismo. Então, estamos vendo uma cozinha aí, né? Olha o fogaréu, que é essa panela, né? Essa frigideira desse funcionário. Imagine trabalhar isso sem proteção alguma. Ele está sem nenhuma proteção, nem máscara, nem nada. Está sob risco
de acidente e também de doença. A fim de proteger os trabalhadores do calor excessivo, as empresas devem dar atenção especial às condições de ventilação, a redução dos esforços físicos dos trabalhadores e ao uso de equipamentos adequados. Então, estamos vendo aqui o engenheiro de segurança do trabalho fazendo uma aferição da temperatura desse ambiente de trabalho, né? E provavelmente seja uma indústria. E ali estamos vendo vapores ou ácido, né? Evaporados pela produção industrial. Então é muito importante que sempre um engenheiro de segurança acompanhe as condições do ambiente de trabalho. Controle da exposição ao calor. Além disso, devem permitir pausas para descansos e oferecer líquidos em quantidade correta. Em muitos casos, a instalação de aparelhos de ar condicionado seria a melhor solução, mas muitos empregadores consideram essa alternativa cara demais por causa dos custos, né, do equipamento e da energia elétrica. Então, eles preferem colocar ventiladores, né, o que remedia, mas não resolve o problema. Você sabia que quando o calor é muito grande, a lei manda o trabalhador ficar até 45 minutos descansando a cada hora trabalhada? E foi o caso da serraria que eu falei para vocês, né? O que é uma serraria? Onde trabalha com aço. Nessa indústria onde eu trabalhei, eles faziam vergalhões de aço para construção civil. Nunca mais esqueci. Se essa pausa não for feita, o empregador pode sofrer multas e, pior ainda, o trabalhador pode adoecer. Agora vamos falar da exposição à radiação. Vocês não imaginam que existam ambientes de trabalho assim, e existem, tá, gente? Há dois tipos de radiação que podem atingir as pessoas em seus locais de trabalho. Uma delas é gerada pelos aparelhos de raio-x e produtos radioativos, como é no caso desse funcionário que está tirando raio-x de uma paciente, né? Que tem a visão ali monitorada, mas vocês percebem que ele está usando um colete de chumbo, né? Então ele está sob risco de doença. E naturalmente um profissional como esse aposenta mais cedo, como nós já falamos anteriormente. Vou voltar aqui que nós falamos, né? Essa radiação perigosa que pode atingir uma parte dos profissionais que atuam em indústrias e hospitais. Indústria também sofre radiação, exposição à radiação, e nós vamos ver um pouquinho mais adiante. A outra radiação mais comum nos ambientes industriais é a radiação ultravioleta, UV. Ah, professor, mas o UV não é só no sol que tem? Não. Boa parte da indústria metalúrgica utiliza soldas em grande quantidade. E toda solda, quando o metal é aquecido e fundido, produz radiação UV. Como é o caso dessa ilustração que nós estamos mostrando. Pode causar câncer de pele e catarata nos olhos, além de queimaduras diversas. Se vê que esse profissional está corretamente, né, usando todo o equipamento necessário para a sua proteção. A proteção dos trabalhadores contra os raios UV deve ser feita com barreiras e cortinas de bloqueio de radiação, com uso de lentes especiais e máscaras de solda e óculos, como estamos vendo aqui ao lado. Além de roupas que cubram toda a pele. Está usando essa roupa. Esses trajes em ambiente quente podem trazer desconforto devido ao calor, o que também precisa ser observado pela empresa, não é mesmo? Riscos químicos, né? A poeira, os produtos químicos que no ambiente de trabalho entram no corpo do trabalhador por meio da respiração, da pele e até dos alimentos, pode levar a doenças respiratórias ou afetar outros órgãos e sistemas do corpo. Então, nós estamos vendo aqui um trabalhador do agronegócio pulverizando veneno na lavoura, né? Imagine se ele não estiver usando nenhum desses aparelhos e a respirar esse veneno. É um perigo. Esses males podem demorar a aparecer.
É o caso da silicose provocada pela poeira de mineração, cerâmicas e pedreiras. Mas também podem manifestar-se de maneira muito rápida e até fatal, com perda da vida, como por exemplo o envenenamento por monóxido de carbono na saída de um forno de fundição, né? Com a queima do combustível para gerar calor nas caldeiras, gera esse monóxido de carbono, que é extremamente prejudicial. Se os empregados não estiverem utilizando os equipamentos de proteção adequados, podem até vir a falecer. É um perigo. No caso de aspiração de produtos químicos, defensivos agrícolas, CO2 e outros produtos químicos, o sistema respiratório pode ter problemas na parte mais externa dos pulmões ou nas porções mais profundas. No primeiro caso, temos as bronquites e asma profissional, que costumam atacar padeiros e trabalhadores em fábricas de espuma de colchões, entre outros. Então, o risco, gente, no ambiente de trabalho é terrível se esses problemas não forem corrigidos com os EPIs e os equipamentos de proteção coletivos, né? No segundo caso, ocorrem as doenças chamadas pneumoconioses. Difícil falar, hein? Doenças lentas e que não têm cura. Elas podem ocorrer se ao longo de muitos anos o trabalhador respirar poeira contendo material de silica, estanho ou fibras de amianto. Silica e fibras de amianto, em pedreiras normalmente a pessoa pode ter esse perigo. E estanho é na fundição da solda, né? Aquele gás que sai da solda, se respirado, pode gerar problema nos pulmões. Em todos esses casos, o profissional deve ser afastado do contato com esses produtos e mesmo assim as doenças podem continuar piorando e levar à incapacidade e até à morte. Estamos vendo outro trabalhador aqui, né? Trabalhando com mineração e o extremo perigo do pó causado pelo trabalho. Algumas doenças produzidas no sistema respiratório por produtos químicos são inflamação crônica e perfuração do septo nasal, essa parede que separa o nariz, causadas por produtos como sais de cromo e arsênico, que é um veneno. Câncer de brônquios, também provocados pelo cromo e outros compostos químicos. Asma e bronquite, provocadas por poeira de farinha em padarias e por produtos químicos. Por exemplo, uma substância chamada TDI, usada na fabricação de espuma de borracha para colchões. E pneumoconioses, causadas pelas poeiras de quartzo, sílica e carvão nas minerações. Controle da exposição da poeira e produtos químicos. O empregador deve adotar medidas que modifiquem o ambiente de trabalho de modo permanente, a fim de não depender do esforço ou da boa vontade dos trabalhadores para controlar a situação de risco. Daí a importância da proteção coletiva, usar produtos menos tóxicos, por exemplo, que devem sempre ser indicados em primeiro lugar. Contudo, em algumas situações, a proteção individual também precisa ser utilizada obrigatoriamente. Então, a gente percebe que na maior parte das indústrias, as duas coisas acontecem, né? As empresas têm a proteção coletiva, que é complementada pela proteção individual. Vocês entrarem numa empresa que precise usar os EPIs, usem da forma como vocês forem treinados, tá certo? Você vai estar preservando a sua saúde. Então, sobre esse tema, nós temos uma sugestão de um filme. O filme já tem 20 anos, mas é um excelente filme ainda com um tema bastante atual, né? Não deixe de ver Erin Brockovich, Uma Mulher de Talento, dirigido por Steven Soderbergh e estrelado por Julia Roberts. O filme, lançado em 2000, conta a história real de uma dona de casa
que ajudou a descobrir que uma grande empresa nos Estados Unidos usava produtos químicos perigosos. E o pior, poluindo o ambiente e provocando doenças nas pessoas. O caso foi à justiça e a empresa acabou condenada. Então é legal assistir um filme como esse para entender esses problemas de poeira, de intoxicação química e a briga, né, que existe até judicial dessas grandes empresas com isso. A gente vê aqui no Brasil vários casos como esse, né? Recentemente, Brumadinho, né? Com a quebra das barreiras e a destruição de todo aquele ambiente. A maior parte daquelas pessoas não foram indenizadas, infelizmente. Com isso, nós encerramos a nossa 29ª aula do curso de almoxarife e estoquista. Hoje nos aprofundamos um pouco mais nesse assunto tão importante que é a segurança do trabalho, falando do risco físico, que é a exposição ao ruído, exposição ao calor, radiação e riscos químicos, como poeira e defensivos agrícolas, né? Gerando algumas doenças chamadas como silicose. E são doenças profissionais, as pessoas ficam incapacitadas para trabalhar. Espero que vocês estejam gostando dessas informações. Agradeço a participação de todos e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.